Jesus é o filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Por quem eu rezo nessa manhã, para que sejam fechadas todas as brechas e o inimigo não tenha por onde atacar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Quem tem a palavra na mão, bom dia. Quem não estava aqui ontem, não perderam nada. Porque vocês não tinham graça para vocês ontem, vocês tinham graça para vocês hoje. E eu quero dizer que as graças de vocês serão maiores até mesmo do que as nossas que estavam ontem. Porque o Senhor não vai dar nada para nós além daquilo que vai dar para vocês. E vocês, não é porque chegaram hoje que vão receber menos do que nós, não. É que vocês são melhor do que nós, vocês são mais santos que nós. Vocês são quase a quarta pessoa da Santíssima Trindade. E nós precisamos chegar antes para nos tornar um pouquinho purificados para poder acolher vocês hoje. Então, bem-vindos, bem-vindas. Dá uma salva de palmas desse irmão, dessa irmã. Deus derrame uma senhora alegria. Quem estava ontem? Eu quero dizer para você que você também não perdeu nada de mim hoje, né? Seja bem-vindo também hoje de novo. Que Deus derrame toda a graça, toda a bênção. Dá uma salva de palmas a esses guerreiros, perseverantes, guerreiras, né? Quem é mãe aí? Parabéns. Em você hoje eu vejo a minha mãe. E em você hoje eu vejo a coisa mais linda da minha vida, que é a mãe dos meus filhos. Parabéns por esse dom. A gente sempre diz que enquanto tiver um sacerdote no mundo, nós teremos Cristo presente entre nós. Eu tenho uma máxima um pouquinho maior. Enquanto tiver uma mãe no mundo, nós temos possibilidade de ter Cristo entre nós. Porque só ela pode dar a vida. E dela pode nascer o sacerdote. Dela pode nascer o médico, o professor, o gari, o agricultor. Pode nascer aquela filha que o mundo precisa para salvar. Então, parabéns pelo teu dom. Ser mãe significa ser vida. Ser multiplicação do projeto de Deus no mundo. Mãe é uma coisa tão preciosa que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, quis ter uma mãe. E quando Jesus nasce do ventre de Maria, nasce o Pai e nasce o Espírito Santo. Engraçado, nasce o Pai, nasce o esposo e nasce o Filho. Porque não se pode nascer Jesus sem nascer o Espírito Santo e o Pai. Não se pode separar a Santíssima Trindade. É uma coisa assim louca, essa presença da Santíssima Trindade. Porque se você olhar e enxergar um e não conseguir vislumbrar os três, você está cego espiritualmente. Que não se pode separar. Tudo foi criado pela palavra, a partir da ordem do Pai. Mas depois o verbo, a palavra, se fez carne. Mas tudo ganhou vida pelo Espírito Santo. E o verbo só se fez carne pelo Espírito Santo, porque era a vontade do Pai. E o Filho veio e disse: quem me vê, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu irei ao Pai, mas eu não vou deixar você, vou deixar o Espírito Santo, que vai nos representar, a mim e o Pai em você. E digo mais, Ele vai habitar em você. E é por isso que nós trazemos marcas de maldições, marcas que precisam ser quebradas. 5 minutos já? Gente, resta para o Senhor tirar todo o espírito sem vergonha dessa guerra. Brincando, é amor, gente. Você ri, né? Depois o diácono ela põe em casa, né? Você vai embora hoje e depois o diácono ficou o problema, né? Graças a Deus. Graças a Deus, não é você, né? Ele é mais forte, o diácono, né? Tá certo. Bom, eu quero retomar um assunto de ontem para quem chegou hoje, a partir do testemunho, para vocês entenderem o que a Edilane estava falando e o que Deus falou hoje no Santíssimo, o que Deus quer fazer com a minha família e com a tua família. Eu não tiro do meu corpo essa relíquia.
Não, o São Miguel está comigo também. Eu tenho aqui comigo, tenho Carla Kutz, Gema Galgani, Paulo Mick, Beata Helena Guerra, tudo primeiro grau. São Miguel. E tem uma relíquia que eu não posso, é segredo total, contar, que eu a tenho comigo por ordem do Senhor, e que eu não alargo também por nada. Mas essa jovem, ela tinha tudo para detestar a família. Ela tinha tudo para ser a pessoa mais revoltada do mundo, depressiva, cheia de complexo. Ela tinha tudo para ir para o Halloween, o satanismo, para se associar com o demônio, para criar o inferno na vida de todo mundo, porque a vida dela foi um inferno. A sua mãe não podia engravidar, tinha um filho, mas não podia engravidar, ter mais outra criança, não tinha nem o útero mais. E ela pediu a graça a Nossa Senhora para ser mãe, e disse a Nossa Senhora: se eu me tornar mãe de uma mulher, ela se chamará Maria, Maria de Jesus crucificado. E ela engravidou, nasceu essa menina, só que com 3 anos ela já tinha perdido o pai e a mãe. Não tinha o pai e a mãe mais. O pai, vendo que a mãe já tinha morrido e que ele também estava nas últimas, sabendo que ela era consagrada desde o ventre à Virgem Maria, a consagrou a São José. E disse a ela, antes de morrer, as últimas palavras do pai: tua mãe é a Virgem Maria, teu pai a partir de hoje é São José. Eu te consagrei. Ele aceitou. E ela foi dada para o tio, que era uma pessoa muito má. O primeiro ato que o tio fez ao pegar a menina de 3 anos no colo foi vendê-la a um muçulmano, a um árabe, que escreveu um documento dizendo: quando ela tiver idade eu venho buscar, e a única coisa que eu te peço é que ela não corte o cabelo, porque se cortar eu mato ela e te mato. E o tio cresceu, fez ela crescer melhor, e dizendo a ela todos os dias: você não pode cortar seu cabelo, você tem que ter cabelos longos, porque eu te vendi para o árabe, e se você cortar o cabelo, ele vai te matar. E quando ela chegou aos 12 anos, o árabe veio buscar ela. E naquele dia, e durante todos os dias, ela já tinha dito isso ao tio: eu não tenho marido além de Jesus. Por isso, Maria de Jesus crucificado. Alguns a conhecem como a pequena árabe, ou a Miriam carismática. E quando o árabe veio aos 12 anos para buscá-la, ela rapou a cabeça. E o árabe tirou a sua adaga e cortou o seu pescoço. E o tio e o árabe jogaram ela num terreno baldio, porque senão eles iam também a pena de morte, que era a lei da época. Matou, morre. E como se mata ainda uma criança, você imagine, imagina aqui na Irlanda matar uma mulher, assassinar uma mulher. Agora imagina se uma criança, 12 anos, não é nem adolescente, é criança. E jogaram no terreno baldio. Só que aquela que ela sempre invocou, a Virgem Maria, a foi buscar. Levou ela para uma casa. E ela chamava Nossa Senhora da minha senhorinha. Levou ela para uma casa e por meses ficou cuidando dela. Eu descobri 2 coisas de Nossa Senhora: ela era uma péssima cirurgiã ou uma boa cozinheira. Durante meses ela não podia comer. Até quando ela morreu, ela não tinha os ossos do pescoço. A adaga cortou os ossos. E Nossa Senhora trouxe por Jesus de novo ela à vida, porque tinha um projeto nela, como tem comigo, como tem contigo. Não importa a maldição que a gente carregue ou que lancem sobre nós, o importante é termos a decisão de ser de Deus. Não importa quem
está conosco. O importante é com quem a gente está. E ela sempre quis estar com José, Maria e Jesus, com a família de Nazaré. E Nossa Senhora ficou alimentando ela por meses com algodãozinho na boca. E passados esses meses, e ela ainda tinha surtos que ela vinha, apagava de novo, vinha, apagava de novo. Esse é o relato que Nossa Senhora deixou escrito, Nossa Senhora escreveu sobre isso. Ela teve contato com Nossa Senhora física. E se tem alguém aqui que duvida da assunção de Nossa Senhora, com corpo e alma ao céu, então leia a história de Maria de Jesus crucificado. E passados esses 3 meses, Nossa Senhora viu que ela estava mais fortinha, já podia se alimentar. Nossa Senhora fez um prato de sopa para ela. Eu não gosto de sopa, mas Nossa Senhora deve cozinhar muito bem. Já sei qual que é a janta hoje. Pode fazer, eu faço jejum. Você vai colaborar para fazer um sacrifício mesmo no dia do Senhor. Você tem resposta na ponta da língua. Ah, Você tem a língua afiada. eu tenho a resposta sempre pronta. Não mexa com o meu humano, com a minha carne, porque ela é terrível. E que Deus te abençoe e abençoe aquela criança que está no teu colo, curando ela de todo o trauma, porque ela deve estar traumatizada. A primeira cura que eu pedi foi a criança estar no colo. Eu falei, Senhor, cura aquela criança. Quem estava no carro comigo viu, eu falei, Senhor, liberta aquela criança, porque o trauma que está no colo dessa mulher vai ser muito grande. Aí ela falou, né? Aí Nossa Senhora deu aquele prato de sopa. Ela tomou o prato de sopa num gole só. E estendeu o prato à Nossa Senhora, que ela chamava de minha senhorinha, e disse, eu quero mais. Por isso que disse que Nossa Senhora cozinha bem. E Nossa Senhora disse, um prato de sopa é suficiente. Você precisa viver com o necessário, com o suficiente. Você não precisa ter nada de supérfluo na tua vida, porque isso será fardo que pode te arrastar para as trevas. E a partir dali ela entendeu que o necessário para ela era viver com o mínimo. E Nossa Senhora levou, olha, eu já falei a primeira arma secreta de ontem para quem não estava: jejum. Não te preocupe de viver com o mínimo. E jejum, ela fazia jejum toda semana a partir disso. Às vezes ela ficava 40 dias só com a Eucaristia. E Nossa Senhora sai dali e ensina para ela a outra arma potentíssima para destruir o inferno: a confissão. Ela foi ao confessionário para pedir perdão. Nossa Senhora não podia perdoar os pecados dela, para perdoar Deus por ter tirado os pais dela, ainda sem ela poder conviver com os pais, a perdoar o tio que a tinha vendido e a perdoar o árabe que a tinha assassinado. Porque a missão que ela tinha pela frente era ser uma fonte de quebra de maldição na vida das pessoas. E o diabo certamente ia ficar muito irado. E ela não venceria o diabo se ela não jejuasse e confessasse frequentemente. E ela foi, e a partir quando ela sai do confessionário, Nossa Senhora se despede dela. E ela nunca mais viu Nossa Senhora fisicamente. E Nossa Senhora dá essa ordem a ela: não volte para a tua casa. Não queira ver o seu irmão e ninguém da sua família, porque se você cair nessa tentação, a maldição da morte vai voltar até você. E teve um dia que ela ficou fugindo de casa em casa, de cidade em cidade, e o árabe e o tio foram ao terreno e não encontraram o corpo. E algumas pessoas começaram a ver ela e começaram a falar: mas não foi ela que desapareceu, ela está em tal lugar. E ia lá toda aquela comitiva do tio e do árabe para matar ela, porque era a prova do crime que condenaria eles. Então tinha que desaparecer com ela. E ela ficava fugindo de casa em casa, de cidade em cidade, mas ela usava o jejum, a confissão e a Eucaristia. Eucaristia, na época dela, não podia ir à missa todo dia. Então sabe o que ela fazia? Ela ia todo dia na missa em paróquia diferente.
E era uma maneira também de não ser conhecida e pega pelo tio e o árabe que a caçava. Mas um dia ela sentiu uma saudade muito grande do irmão dela e soube que o irmão dela estava num navio e aquilo era uma armadilha que tinham feito para pegar ela. E ela foi a esse navio desobedecendo uma ordem de Deus e a maldição foi para pegar ela. O tio e o árabe tinham feito todo o esquema para matar ela dentro daquele navio. Ela não viu Nossa Senhora, mas ela viu o manto de Nossa Senhora que disse: volta à obediência, porque se você não obedece uma vontade de Deus, o inferno entra na tua vida. E ela nunca mais voltou desse dia a procurar ninguém. Ela chegou a ver o irmão não a viu, mas quando eles fecharam tudo no navio para matar ela, Nossa Senhora sai no meio do tio, no meio do árabe, cobrindo ela com um manto, e eles não viram ela. E ela foi embora, até então, assim foi a vida dela. Rosário diário, palavra diária, eucaristia diária, confissão frequente, jejum pelo menos uma vez por semana, e às vezes jejuns prolongados. Ela venceu o demônio com isso. Entrou num convento das Carmelitas em Belém. E tinha dias que ela jejuava tanto que ela voava, e ela ficava com as perninhas balangando lá em cima, agarrada na torre da igreja. E a madre dizia: desce daí, Maria. E ela dizia: não posso, jejuei demais, estou voando. O diabo, vendo o estrago que ela estava fazendo, sendo uma fonte de libertação das maldições, foi para Jesus e disse: eu quero tomar o corpo dela por 40 dias e ela vai largar todas as práticas espirituais. E Jesus disse ao diabo: eu deixarei, mas eu a avisarei. E olha o que Jesus diz a ela. Isso é escrito pelo seu diretor espiritual. Jesus chega a ela e diz: o diabo vai te possuir por 40 dias e eu já autorizei. E você o vencerá com a palavra, com a Eucaristia, com o rosário, com o jejum e com a confissão. E ela falou: manda ele vir. Você quer? Eu mando ele para você. Experimenta. O diabo na hora tomou o corpo. Diz as madres nos relatos que tinha dia que o diabo parece que triturava ela, esmagava, parece que um rolo compressor, e ela o tempo todo sorria, gemia de dor, mas sorria. E as madres começavam a gritar: Jesus, tira o diabo dela. E ela gritava: sai daqui, suas filhas de Satanás, deixa eu torturar ele. Não é ele que me tortura, sou eu que torturo ele. Passada uma semana, o diabo gritava ao ponto que as irmãs e as madres ouviam o diabo gritar: Jesus, me tira desse corpo. Essa mulher me atormenta, ela jejua, ela não para de rezar o terço, ela ora com a palavra, ela está toda hora pedindo um padre para confessar, ela quer comungar, se facilitar, ela comunga de hora em hora. Jesus, me tira dessa mulher. E Jesus dizia ao diabo, e as madres escutavam: você vai ficar 40 dias para nunca mais tocar nela. Quando deu 40 dias, o diabo vazou. E quando ela chegava no lugar, o diabo gritava: preciso ir porque alguém que está chegando, eu não posso com ela. E o diabo confessava isso para as pessoas que ainda se arrastavam nas maldições, que se arrastavam nas práticas abomináveis, por exemplo, de espírito, de evocação de morte. Vamos falar uma coisa de vocês hoje aqui: Halloween, por exemplo. Halloween é satanismo puro. Se você manda um filho teu para o Halloween, você está mandando o teu filho para o inferno. Desculpa. Se você está enfeitando a sua casa de Halloween, você está enfeitando a tua casa do inferno. Não brinque com o inferno. Não brinque, o demônio é algo derrotado. Mas quer dar senha para ele criar força? Abra as portas da tua casa, da tua vida. Transgrida a lei de Deus. Aí, meu filho, o inferno vai mostrar quem ele é. Ela era uma bênção. Ela, antes de morrer, que eu termino para eu entrar na pregação. Ela, antes de morrer,
Ela chamou a madre e falou assim: pode mostrar a placa, eu ponho o povo contra você, você vai ver o que é força da oração. Uma pressãozinha que ela ajuda a gente. Eu sei do lado da Camargo. Isso, esconde, gente. Vou falar com ela. Beijo. Ela chamou a madre e falou assim: eu serei recolhida ao céu. Chama um médico. E quando eu morrer, abre meu peito e tira meu coração. Ela morreu de braços abertos em formato de cruz. Na mesma hora um médico chegou, abriu o peito. Ela tinha todos os estigmas, inclusive o buraco do coração. A chaga da lança ela tinha no coração. E os médicos, como é que ela pôde sobreviver sem essa estrutura do pescoço, com todos os estigmas e ainda com o coração com esse tamanho de furo? É impossível, nenhum ser humano sobreviveria. Ela tinha estigma até no coração. Passaram 3 dias, eles não conseguiam enterrar ela, porque ela estava de braço aberto, não tinha caixão que cabia o corpo dela. E o médico disse: olha, nós já abrimos o peito, a gente já tirou o coração, vamos cortar os braços e a gente enterra ela. E as irmãs, é isso, vamos resolver. Ela era uma bênção dentro do casamento. Foram para a madre, e a madre, ao ouvir as irmãs: olha, o médico deu uma ideia, vamos cortar o braço dela, está cheirando mal, vamos enterrar ela. Corta o braço, enterra, já abrimos o peito, já tiramos o coração. E a madre falou: de jeito nenhum. O árabe cortou o pescoço dela, ela voltou à vida. Eu tenho uma ideia, eu vou conversar com ela. Viu como ela era uma bênção? Geralmente uma pessoa de Deus não é uma pessoa bem vista, é uma pessoa detestada, é uma pessoa humilhada, julgada. Todo mundo cobra dessa pessoa de Deus todas as coisas, mas não quer viver o que essa pessoa de Deus vive. E a madre chegou 3 dias depois que ela estava morta, sentou do lado do corpo e disse: Maria, pode falar o que quiser de você, mas tem uma coisa que você deu testemunho dentro deste Carmelo, foi a obediência. Você sempre obedeceu uma ordem superior. Será que você pode fechar os seus braços para a gente enterrar você? 3 dias morta, ela continuava obedecendo, os braços fechados. E enterraram ela. Quem obedece não erra. E quem obedece, eterniza. E quem desobedece, principalmente as ordens, as graças de Deus, a palavra de Deus, os sacramentos, eterniza a maldição na sua vida. E certamente vai viver um inferno aqui nesse mundo e corre um risco de viver o inferno eternamente. Lembre, toda tentação existe um tentador. Não se deixe vencer. Resista. Todo bem que precisamos para resistir ao mal está na oração. E tem gente que não acredita na maldição, tem gente que não acredita no demônio. E deixa eu dizer, quem diz que o demônio não existe, seja um papa, seja um bispo, seja um cardeal, seja um padre, seja um pregador, seja um ateu, uma toa, está negando a existência de Deus. Isso é pecado mortal. Porque o dia só existe porque existe a noite. O bem só existe porque existe o mal. A verdade só existe porque existe a mentira. O diabo existe porque é criatura de Deus, mas desobedeceu, se revoltou, quis ser Deus de si próprio e se tornou de anjo da luz, príncipe das trevas. Não se alie ao demônio. E aliás, se você está aliado ao demônio, levanta e vai embora, porque aqui não é lugar de demônio. E se tiver, vai se ferrar.
porque o sangue de Cristo vai te trucidar hoje. Vejam o que diz a palavra, Gálatas capítulo 3, versículo 10, seguinte: todos se apoiam nas práticas legais, estão sobre um regime de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Começa aqui. Maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Está em Deuteronômio também 27 e 26. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus, é evidente, porque o justo viverá pela fé, diz Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé, e é a fé que me faz vencer e destruir toda a maldição. E continua: ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observa esses preceitos viverá por eles. Levítico capítulo 18, versículo 5. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito aquele que é suspenso no madeiro. Deuteronômio 21, 23. Ele atraiu para si, de bendito se tornou maldito. O profeta, leia o capítulo 53 do profeta Isaías. O profeta Isaías diz que ele atraiu para si todas as transgressões, mas em nenhum momento a Bíblia, nenhum momento os profetas, nenhum momento os patriarcas, nenhum momento a geração apostólica ou algum santo disse que depois disso nós estávamos livres de toda e qualquer maldição. Nenhum disse. Um dia um padre chegou para mim e falou assim: maldição hereditária não existe, porque o profeta Jeremias diz: se o teu pai tem um dente podre, você não vai nascer com um dente podre. E eu falei: para gente ignorante, você tem que ser ignorante. Você quebra o ignorante sendo ignorante com ele. Eu falei: padre, verdade, o senhor tem razão, desculpa, mas meu pai nasceu banguela e eu também. Resposta idiota. A pergunta idiota. Claro que você não está falando de um dente, claro, mas você está falando de uma vida aqui nessa terra e na eternidade, ou de morte aqui nessa terra e morte eternamente. A maldição existe. Eu estava pregando um retiro, e aqui vocês vão entender aonde as brechas da maldição entram. Eu estava pregando um retiro, e o pai e a mãe vieram desesperados, porque o filho de 9 anos estava possesso do demônio. E eu disse: não, eu não creio. Eu nem pedi para o padre ir, porque quando é possessão, não vá, porque você vai quebrar a cara. Não vá, porque o diabo vai te humilhar. Se é possessão, é padre. Tem que ser sacerdote. Você pode até repreender com a oração de libertação, mas o demônio não vai te obedecer, porque se é possessão, ele tem autorização para estar ali. O diabo não possui nada sem autorização, sem liberação. E eu falei: eu quero ver essa criança. A criança não podia ir para a escola, o conselho tutelar, todo mundo tinha mandado, ela mordia os professores, as crianças. 9 anos em casa, não tinha mais psiquiatra que dava conta de remédio, porque aquela criança estava no nível máximo de remédio. E eu falei: bom, deve ser alguma doença física, eu vou lá, Deus vai me dar o discernimento. Quando eu cheguei na casa, criança, uma bênção. Aí eu olhei e falei: nossa Senhora, será que esse pai e essa mãe trouxeram eu aqui só porque querem que eu reze por eles? Já que me deram, eu caí no conto do vigário. Aí eu comecei a rezar, o diabo se manifestou na criança. Quando o diabo se manifestou, eu falei: sai desse corpo, essa criança não tem pecado. E o diabo disse: mas eu tenho autorização. Quando ele falou isso, eu dei um plim, falei assim: tem que saber onde que está a brecha. Pedi para o pai e a mãe sair da sala. Ele falou: é perigoso. Eu falei: não, se ele me arrebentar, a responsabilidade é minha, deixa eu ficar aqui.
Eles saíram. Eu peguei a relíquia de Jesus, Maria de Jesus crucificado, a minha cruz que tem as 7 relíquias, que eu carrego ela comigo também. Fui diante do menino e disse assim: em nome de Jesus, Satanás, confessa agora qual é a tua autorização. E ele, a mãe me consagrou com um pacto de sangue essa criança no ventre com 4 meses. Falei, tá bom. Fechei a sala, deixei a criança. Eu já sabia. O demônio é o pai da mentira. Você tem que tomar cuidado, que até quando ele fala a verdade, ele mente. Então você não pode acreditar no demônio. O demônio, quando ele fala a verdade, ele tem um intuito para falar a verdade. O demônio, quando ele revelou aquilo, ele sabia quem era a mãe. E ele queria destruir aquela família. Ele não queria aquela criança, ele queria destruir a família. A criança era mais um. Mas se ele destrói a família, são mais famílias destruídas. E aí eu fui, sentei com o pai e a mãe e falei: olha, vocês tinham razão, mas eu queria saber quem de vocês consagrou essa criança a Satanás. Eu já sabia, mas eu não podia acreditar no pai da mentira. E aí a mãe imediatamente falou: meu Deus, jamais! Meu filho é tudo que eu queria ter. E aí eu falei: cobra, serpente. Olhei para o pai e falei: e você, seu cara de pau, você consagrou teu filho a Satanás? Ele falou: eu não. Eu sempre quis ter essa criança, mas a minha esposa nunca quis. E ela não sabe, mas eu peguei ela me traindo muitas vezes com outro homem dentro de casa. E ela não queria engravidar porque ela continua tendo essa vida profana. E ela fez de tudo, ela procurou tudo quanto é coisa para abortar essa criança. Aí o diabo se manifestou na mãe. Eu tentei sim, eu falei para Deus, eu fui ao médico, eu tomei garrafada, eu tomei o que você imaginar, e disse para Deus no 4º mês: ou você tira essa criança, ou eu não gero mais um ser humano, eu gero um demônio no meu ventre. Misericórdia, Senhor. E fiz um pacto de sangue com o demônio e disse: eu tenho um demônio dentro de mim. Eu falei: e você está arrependida do pecado do adultério, do pecado desse ritual, dessa maldição que você atraiu para sua família? Voltou. Peguei o telefone, chamei o padre: padre, o senhor precisa vir para cá agora. Aqui aconteceu uma confissão pública e o senhor precisa estar aqui, porque tem que dar absolvição para o demônio deixar essa criança. Mas você disse para mim, Ironi, que não era impossível uma criança não abrir. Eu falei: eu estava errado. Vem para cá. E o padre foi. Padre, eles confessaram publicamente, tanto o marido junto comigo, porque eu falei: padre, eu preciso ouvir essa confissão. E se eu algum dia levar um pecado daqui para fora, do que eles vão falar a partir de agora para o senhor, além daquilo que já me contaram, sou eu que vou para o inferno, sou eu que atrairei o inferno. Então, padre, mas eu preciso, porque tem uma verdade aqui, que é o caminho de libertação desse menino. E perguntei a eles: vocês estão dispostos a fazer essa confissão pública? E eles: sim. E eles confessaram. O padre absolveu eles, foi para a sala e mandou o demônio embora do menino. E o menino voltou a ter uma vida normal. Toda doença, toda desgraça, toda catástrofe é somatização de maldições que não são quebradas. O Antigo Testamento vai nos dizer que quando você não quebra uma maldição, ela vai perpassando de 4 em 4 gerações, ela vai se multiplicando. Num outro texto diz que você precisa quebrar as maldições até a 10ª geração passada, e se não as quebrar, ela vai se tornando brecha por onde o inferno vai se instalando na tua vida, na tua família, e vai roubando tudo que é sagrado, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo vai desaparecendo, e parece que o mal é o bem e o bem é o mal.
Então hoje você vê as pessoas tirando o crucifixo da parede e colocando objetos supersticiosos. Você vê as pessoas tirando Nossa Senhora das casas, colocando um elefante, colocando uma ferradura na porta. E deixa eu te dizer, se ferradura desse sorte, cavalo não usava na pata, usava na testa, tá? Usando pirâmide, pessoas usando figas. É incrível. A pessoa não vive a castidade, mas carrega um preservativo no bolso, está com o inferno no bolso, na bolsa. Por que você precisa de um preservativo se você vai viver a castidade? Quando você tem a intenção de prevenir alguma coisa que vai te prejudicar fisicamente, é porque a tua consciência já está pesando e dizendo: é pecado, sai dessa. Tem gente que carrega uma nota de dinheiro dentro do bolso para trazer sorte. Você está carregando o inferno. O demônio devorador está dentro do teu bolso. Você vai ser miserável o resto da tua vida, e você está tornando a tua família miserável. Tem gente que amarra a nozinha em fita, põe no braço, até cair, que cai o teu braço. Quem sabe você vai ficar de modelo para nunca mais ninguém se atrair para essas maldições. Ontem eu disse, São Patrício fez uma oração de exorcismo e não veio mais cobra para Irlanda. A única cobra que pisou aqui é eu e você, que ainda não se decidimos por Jesus inteiramente. Rompa com as maldições. Se você tem algum objeto, já quero começar a te desafiar. Maldição do cigarro. O cigarro é uma maldição, gente. É uma maldição. Se você se deixa dominar por um negocinho de 5, 10 centímetros no máximo, e não se deixa atrair por aquele que na cruz morreu por você, se você se deixa atrair, ser dependente, ser escravo de um copo de cachaça, e não vai à Eucaristia, como é que você quer que Deus te abençoe? Como é que você quer que Deus abençoe a tua casa, a tua família? Acorda. E por que nós somos prisioneiros dessas coisas? Porque nós atraímos e carregamos, nos arrastamos com maldições que vêm dos nossos antepassados, de coisas que eles praticaram e fizeram, com as maldições que nós vamos atraindo por estar entrando nesses modismos da vida que tem aí. Hoje virou mania. Nasce com uma rachadura no meio das pernas e quer ser homem. Desculpe, se você tem uma rachadura no meio das pernas, você é mulher. Nasce com um sino, blém, 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 blém no meio das pernas e quer ser mulher. Meu filho, você tem que ter uma rachadura para ser mulher, senão você é um homem. E eu estou falando muito mais claro que isso é impossível. Eu não estou banalizando o sexo feminino e nem o sexo masculino, porque São Jerônimo nos ensina que o órgão genital feminino é como a patena do altar para gerar vida, e o órgão genital masculino é como um cálice com sangue eucarístico que gera e prospera toda a vida de Deus na humanidade. São Jerônimo. Então os nossos órgãos genitais são sagrados, mas não são respeitados. Quando eu comecei a namorar, meus sogros aí sentavam no meio da gente, e tinha hora para sair, hora para chegar, e para chegar tinha que rezar o terço. E eu, meu Deus, onde é que eu amarrei meu jeito? Hoje, se você vai olhar com essa modernidade, todo mundo vai dormir, mas eu acho que não consegue. Eu fico imaginando se aquelas partes íntimas fosse buzina, era um buzinaço total, de tanta passação de mão. E eu não consigo dormir também, que você buzinaço, com você insônia. Não tem jeito não, né? E todo mundo acha isso normal.
é ser santo. Normal é ser casto, é ser puro, é sonhar com o céu. Isso é normal. Qualquer coisa fora disso é anormal, é maldição. A gente tem tudo para ser feliz. A gente só não é feliz porque não deixa Deus agir. Eis porque venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Mesmo que você tenha que ser levado à morte, não negue a tua fé. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem tem alguma coisa que quer renunciar agora, quer levantar do seu lugar e trazer aqui à frente? Talvez o vício, talvez aquele amuleto que está aí com você, aquele objeto supersticioso. Você não quer mais o demônio na tua vida? Tira o que você tem aí que está errado e traz aqui para frente agora. Tome uma decisão de ser de Deus. E ai de quem te julgar. O diabo que saiu de você vai para essa pessoa. E vai mesmo. O diabo é espírito. Ele não está no objeto que você renuncia. Ele não está no vício que você entrega. Ele não está naquela renúncia que você faz e deixa fora da tua vida. Ele usa aquilo para te aprisionar. Mas quando você renuncia, ele sai daquilo para ir para outro lugar. Vai para um ser humano e vai para quem não tem fé. Pode levantar, pode me trazer. Pode ser uma nota de dinheiro descarregável da sorte. Se tem algum amuleto que você tinha com você para trazer sorte, pode trazer. Toma uma decisão agora. Talvez tinha um preservativo aí. Gente, não tem nada de estranho você sair do seu lugar e vir trazer. Pode colocar tudo ali aos pés do altar. Pode jogar lá. Está com o teu cigarro, talvez com a tua maconha. Talvez você era dependente de um vício de bebida alcoólica e você quer renunciar. Não está com a garrafa aí com você, mas pode vir aqui à frente e renunciar agora e fazer um propósito com Deus. Talvez você tinha uma sexualidade desordenada e você quer vir aqui à frente e renunciar e colocar os pés de Jesus, e você vai encontrar em Deus a tua libertação de uma sexualidade desordenada, de um vício de mentir. Talvez você está lembrando de objetos que você tem na sua casa e você vai ter que chegar lá e desfazer dele. Ou você tira aqueles objetos, ou você vai, a partir de hoje, desse encontro, ter uma guerra espiritual que você não consegue imaginar o que o diabo vai fazer na tua vida. Porque agora você está sabendo o que é certo e o que é errado. Você está sabendo o que é o bem e o que é o mal. Você está sabendo o que é maldição e o que é bênção. Você está sabendo agora o que é verdade e o que é mentira. Não brinque com Deus e não brinque com o demônio. Meus irmãos, tem duas lutas que são 24 horas por dia, sem cessar. A primeira delas é Deus nos amando para nos eternizar com Ele na vida eterna. E a segunda é o diabo nos destruindo para ferir o coração de Deus. Deixa de ser objeto do diabo. O diabo não está nem aí com você e comigo. Ele só quer me usar e te usar para destruir Deus, para ferir Deus, para de novo fazer Deus passar pelos algozes. Cada vez que nós pedimos a palavra, um mandamento, um sacramento. Olha, gente, eu estava na Itália rezando. É coisa de mineiro. Na Itália, nos Estados Unidos. Aí fui numa casa, uma menina de 18 anos tentando suicídio. Coisa mais linda do mundo. Meu Deus do céu, que mulher linda. Uma das mulheres mais lindas que eu vi até hoje, aquela menina. Eu acho que só a Gemma Galgani não era mais bonita que ela. Gemma Galgani era o top da beleza. E morreu cheio de ferida, com 18 anos. Porque não queria que o diabo tocasse nela. E ela aqui dentro da casa, comecei a rezar. Aí o Senhor falou assim: o problema da maldição nessa casa tá que eles moram juntos e não são casados. Aí eu falei: Senhor, não acredito, pessoas dentro da igreja, brasileiro trabalhando que nem cavalo nos Estados Unidos, pessoa do bem,
Porque quem trabalha é do bem, e pessoas do bem mesmo, pessoas tementes a Deus, que ir para a igreja todo dia, os filhos na igreja. De repente a menina é depressiva, e o Senhor disse: se eles casar na igreja, os dois estão com câncer, eu vou curar o câncer dele e vou libertar a filha desse demônio, porque essa maldição deles morarem junto que nem bicho, sem viver no sacramento, é que está desgraçando a vida deles. Essa é a minha palavra. Eu sou do outro jeito comigo. Aí eu falei: vocês são casados na igreja? Não, a gente mora junto há 38 anos. Falei: vocês vêm de um outro relacionamento? Não, a gente sempre se amou. E eu disse: mas cara, eu queria vergonha nessa cara, tua filha está aí em processo de um demônio de morte, porque você está preso a esse pecado. Vai, procura o padre, casa. Eu falei assim: ou não. Lá em Minas Gerais diz assim: depois de você morar junto, de você ficar, se casar, dá azar. Eu não quero azar para mim. Olha onde o diabo chega nas pessoas. Tem algum mineiro aqui ou não? É assim que diz lá em Minas Gerais, não? Se ficar, se morar junto, não casa que dá azar. É isso, não é? Não, olha lá, ele está confirmando, tem. O cara que falou. O cara de Formiga, lá de Formiga, Minas Gerais. Não vou casar porque dá azar. Aí casa, os dois com câncer. Já não podiam mais nem trabalhar, estavam fechando. Ele tinha uma empresa de construção, estava fechando a empresa, porque não podia mais trabalhar. Fizeram o caminho. O padre casou eles. Desapareceu o câncer. E a filha hoje é ministra de música dentro da igreja. A gente tinha um dom, ela canta, o povo entra em êxtase espiritual com a voz daquela menina. E até então ela nunca cantou na igreja. Os dons vão sendo bloqueados, as maldições vão oprimindo os carismas dentro de nós, e nós vamos nos tornando cada vez mais maldito, cada vez mais infrutífero, e deixamos de assumir a verdade. Ele atraiu sobre si todas as maldições e transgressões. Diga comigo: eu me revisto agora, em nome de Jesus, pelas suas chagas, pelo sangue preciosíssimo, e ordeno a todo espírito de opressão, em nome de Jesus, saia de mim agora. Em nome de Jesus eu resisto até mesmo a tentação humana de ficar em silêncio e não renunciar, não retirar da minha vida todo e qualquer objeto de maldição. Eu resisto, amarro e amordaço, e expulso agora da minha vida toda maldição, todo espírito de engano, de acusação, de desânimo, de impossibilidade, de insegurança, de tristeza e depressão, de enfermidade e adultério, de destruição e morte, de medo e confusão, de perturbação noturna, ataques na cabeça. Eu repreendo agora a todo espírito de crítica e inveja, de mágoa e ódio, de ressentimento e amargura, de irritação e de roubo, de revolta e rebeldia, de violência e incredulidade, a todo laço inimigo de maldição, seja no meu físico, na minha mente, na minha família, na minha genealogia, nas minhas fontes de renda, nos meus bens e suprimento, seja vindo de homens e mulheres maus essa maldição, dos meus pecados e dos pecados dos meus ancestrais, seja vindo de demônios, de autoridades políticas, de forças espirituais malditas, de potestades e principados malignos. Eu os revisto agora com o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo dê a sentença que essa maldição merece, e liberte a mim e a minha família. Em nome de Jesus, ordeno agora
vão embora. Saiam da minha vida. Saiam da minha casa. Saiam da minha história. E te repreenda em nome de Jesus, espírito de maldição. Te repreenda em nome de Jesus. Nunca mais volte. Nunca mais volte. Em nome de Jesus. Eis agora a cruz de Cristo. Retira-te, Satanás. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Feche seus olhos agora. Faz uma retrospectiva na sua vida. O que você precisa renunciar agora? O que tem na tua casa que você precisa tirar? O Senhor me mostra pessoas que têm fotos de relacionamentos, objetos, presentes que ganharam, e a tua maldição é esses objetos. O teu matrimônio, a tua casa, a tua família, os teus filhos estão sendo trucidados pelo demônio. Se desfaça desses sinais de maldição. Lucas capítulo 9, versículo 19. Ei que vos dei a autoridade de pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada te causará dano. Esmaguei ao ponto de não poderem levantar-se, caíram sobre os meus pés. Salmo 18, 38. Eu trago aqui um testemunho. Nos Estados Unidos estávamos eu e o Padre Anderson Guerra. Aliás, eu recomendo vocês, quando quiserem um Padre Santo, traga o Padre Anderson Guerra aqui, da missão mesmo, muito santinho, exorcista, santuário agora Nossa Senhora Perpétua Socorro em Santo Amaro, São Paulo. Meu filho espiritual e meu pai também. E nós fomos numa casa orar, porque um casal muito bom não conseguia engravidar. E durante o momento, olha onde a maldição entra. Durante o momento da oração, Deus deu a revelação a mim e ao Padre Anderson, que alguém deles tinha mantido relação com um satanista, e que esse satanista tinha dito que aquela pessoa nunca seria feliz com ninguém, e que trazia um objeto desse ritual satânico. Era a mulher. A aliança do casamento dela era a aliança do relacionamento dela com o satanista. E o Senhor diz: tem mais, vocês não conseguem engravidar, porque um de vocês também colaborou com um aborto e tem uma maldição de morte. Esse demônio de morte não deixa você gerar filhos. E você traz também o sinal do relacionamento da onde houve esse assassinato. Era o marido. Ele teve o caso com uma americana para poder pegar, green card, poder ter o visto. E ela engravidou, e os dois de comum acordo mataram a criança. No ventre. É assassinato, é morte. Que alegria poder viver com você esse momento de encontro que estamos tendo com a palavra, com a oração. Jesus é o médico dos médicos, a oração é o remédio dos remédios. Nos ajude a evangelizar. Se você gostou do nosso vídeo, desta pregação, compartilhe, dá um like, convide pessoas também para seguir as nossas redes sociais. Tudo Ironispo Daro Oficial. Participe dos nossos combates. No Pix que está aí na sua tela, você pode se tornar um evangelizador conosco, ou pelo doações.ironispodaro.com.br, ou acessando a nossa loja.ironispodaro.com.br. Você também se torna evangelizador. Deus abençoe. A sua ajuda salva almas.